Bom dia. Manaus amanhece de tempo instável com 24 graus de temperatura e 89% de umidade no ar. A temperatura máxima prevista hoje é de 32 graus. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 14 milímetros. Hoje é domingo, 28 de janeiro. Chegamos aos 28 dias do ano e faltam 337 para terminá-lo. É dia de São Tomás de Aquino. Também é o dia do comércio exterior, dia mundial do portuário, dia mundial do anceniano e o dia nacional de combate ao trabalho escravo. Datas e fatos, registros da história. 1808, promulgado o decreto de abertura dos portos às nações amigas pelo príncipe regente de Portugal, Dom João de Bragança, em Salvador. No dia 28 de janeiro de 1887, começa a construção da Torre Eiffel, símbolo de Paris, projetada por Gustave Eiffel, com a colocação da pedra fundamental. Inaugurada em 1889 como a máxima atração da Exposição Universal de Paris, a torre era então a construção mais alta do mundo, com seus 300 metros de altura. 1943, Getúlio Vargas e Franklin Delano Roosevelt participam da Conferência de Natal, onde ocorrem as primeiras tratativas que resultarão na criação da Força Expedicionária Brasileira. Em 1986, missão STS-51L, o ônibus espacial Challenger explode 73 segundos após a decolagem, matando os 7 astronautas a bordo. Em 2002, voo TAMI 120, Boeing 727-100, cai na Cordilheira dos Andes, no sul da Colômbia, matando as 92 pessoas a bordo. O que é destaque nesta edição? Em videoconferência para a reunião da FAO, Lula se vitimiza e diz que quanto mais o persegue, mais ele sobe nas pesquisas. Ambulância bomba explode no Afeganistão, matando 158 e ferindo 100 pessoas. Agenda, saúde, humor, antigos reclames e a discografia que hoje destaca Elza Soares. É o Jornal da Manhã especial de domingo que começa agora. Vamos às nossas primeiras notícias. O Parque Municipal do Mindu recebe neste domingo mais uma edição da Feira Criativa. No total, 28 expositores participam da mostra, que se encontra na 11ª edição. A feira tem o objetivo de exaltar o conceito de sustentabilidade e oferecer aos visitantes uma opção a mais de atração, sempre no último final de semana de cada mês. O evento reúne artesãos com os mais variados tipos de produtos feitos a partir do reaproveitamento de resíduos sólidos. A Caixa Econômica Federal realizou ontem à noite o sorteio do concurso 2008 da Mega Sena. As dezenas sorteadas foram 22, 27, 33, 42, 58 e 59. Repetindo, 22, 27, 33, 42, 58 e 59. Ninguém acertou os 6 números e o prêmio acumulado é de 30 milhões de reais. O cartunista Mort Walker, criador da tirinha Recruta Zero, morreu aos 94 anos de pneumonia, segundo o jornal The Washington Post. Walker morreu neste sábado em sua casa em Stanford, em Kentucky. A morte foi confirmada pelo presidente da Sociedade Nacional de Cartunistas dos Estados Unidos, Bill Morrison. Uma explosão de uma ambulância bomba deixou 95 mortos e 158 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde afegão. O Talibã reivindicou a autoria desse atentado, que já é considerado um dos mais violentos dos últimos anos naquela cidade. O alvo exato dos terroristas ainda não está claro. Um edifício próximo ao hospital Jamuriá foi afetado e ameaçava desabar.
Educação ambiental, combate a queimadas, apoio a unidades de conservação e terras indígenas são ações que podem ser ampliadas nos municípios com recursos do ICMS ecológico, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que funciona como incentivo para investimento em preservação ambiental. Para ter acesso aos recursos, as prefeituras precisam apresentar até o dia 15 de março relatórios e documentos sobre atividades realizadas em 2017. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou neste sábado por videoconferência em uma reunião da FAO que os esforços para impedir sua candidatura à presidência apenas o tornam mais forte. Não querem que eu seja candidato porque quanto mais me acusam, quanto mais me perseguem, mais eu subo nas pesquisas, declarou ele em desafio à justiça. Lula, em um discurso transmitido a um congresso sobre a luta contra a fome da FAO em Addis Abeba, falou que é perseguido e que o povo está ao lado dele. Ele iria viajar até lá, mas teve seu passaporte apreendido e não poderá deixar o país. Os principais jornais do país chegam às bancas deste domingo com esses destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro: possível impugnação à candidatura de Lula põe 53 milhões de votos em disputa. A Folha de São Paulo: quanto mais me acusam, mais subo nas pesquisas, diz Lula em discurso. O Estado de São Paulo: mulheres ganham espaço no campo e ocupam 30% dos cargos de comando. Planalto Central: Correio Brasiliense: líder do PT no Senado, Dinibeck Farias, é hostilizado em voo para o Rio de Janeiro. Estado de Minas: voo de BH é fechado a partir desse sábado por causa da febre amarela. Jornal do Comércio: Lula critica parte do judiciário por ditadura da Lava Jato. Fortaleza Diário do Nordeste: suspeito de participar da chacina das Cajazeiras é preso com fuzil em operação policial. Porto Alegre 0 hora: 5 anos da tragédia da Boate Kiss são marcados por homenagens e comoção em Santa Maria. Brasil Econômico: Brasil fecha mais de 20 mil vagas de emprego com carteira assinada em 2017. O único jornal local que chegou à nossa redação foi a Crítica, que estampa: maus caminhos, código da corrupção, propina no AM, tem dicionário próprio. A matéria tem como base relatório da Polícia Federal. 6 horas e 43 minutos em Manaus. À minha direita da bancada está Adson Matos, que é o nosso produtor. Bom dia, Adson. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hernandes Sampaio. Bom dia, você ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Especial de domingo, em mais uma edição super especial. Pois é, Marciana Armon, lá no antiga Rua Belém, estava interditada e uma adutora rompeu ali naquela área, causando transtornos ao trânsito. Homens ainda trabalhavam no início da madrugada hoje para recuperá-la e devolver ao trânsito aquela via. Pois é, Paulo, existe a Agência Reguladora de Serviços Concedidos, a Arsan, do Amazonas, que tem por obrigação, né, fiscalizar ali com lupa, de fato, o que está acontecendo em Manaus, porque só na última semana foram mais de 3 grandes rompimentos em grandes avenidas, né, prejudicando e muito o fluxo, o ir e vir de muitas pessoas. Por exemplo, na Avenida Silves, lá no Vieira Alves, né, e também agora na Rua Belém, né, na Marciano Armon, na verdade, antiga Rua Belém. Então, e fora, Paulo, outras tubulações, assim por se dizer, em outros bairros de Manaus, né? Então, eu ouvi, inclusive, assisti a uma entrevista do pessoal técnico da empresa concessionária que tem a concessão de distribuição da água aqui em Manaus, dizendo que é um problema, né, que eles estão aí tentando adequar. O fato é, Paulo, daqui a pouco a gente vai destacar, né? Mas isso é um outro problema. Mas hoje em Manaus, muitos bairros ainda estão sem abastecimento de água. Muita gente reclamando da falta de água na cidade e por conta de vários problemas, inclusive relacionados com a energia elétrica. Isso mesmo, mas assim, pontuais nós temos pelo menos uns 3 que aconteceram durante a semana que passou. E vale a pena, agora sim, ainda há pouco eu falava que o único jornal local a chegar à nossa redação era a Crítica. Vamos complementar aqui então a informação, porque acaba de chegar aqui o Em Tempo. Vamos ler para vocês o que diz o Em Tempo em seu destaque de capa. Laboratório de drogas em condomínio de luxo.
No apartamento alugado pelo traficante da Ponta Negra, a polícia encontrou balanças de precisão, 2 máquinas de embalagem a vácuo, joias, R$ 1.365 em dinheiro, e no estacionamento do condomínio apreendeu um Honda Civic e um Cobalt. Adson, falando, vamos falar um pouco sobre o transporte aéreo para advertir as pessoas que compram passagens pela internet de que quando você comprar passagem, se você vai despachar a sua mala, a sua maleta, é bom que você faça logo o pagamento antecipado, pagando pelo menos, parece-me que é R$ 50. Pois é, Paulo, existem algumas companhias que cobram R$ 30 também. Se você comprar de forma antecipada a sua cota, né, de bagagem, é porque ali antigamente já estava incluso no pacote, né? Desde uma última resolução aí da ANAC, foi separado esse serviço, assim como vão tirando muita coisa, né, Paulo? Até assistia durante a semana também uma entrevista de Jean Franco Betting, que é um dos maiores, é o filho do Betting, do jornalista, né? Falecido já. Ele que é um dos maiores especialistas em aviação, ele falando o seguinte, que aos poucos vão roubando e vão tirando o glamour de se andar de avião, né? Então, hoje, para você não ter mais aquele serviço de bordo onde nós tínhamos no passado verdadeiros banquetes, é claro que tudo se tornou mais caro, né, Paulo? Mas daqui uns dias o avião, infelizmente, vai ser igual a um transporte coletivo de massa, né? Então, vou ter até aquele ferro para as pessoas andarem em pé se segurando, infelizmente. Na realidade, eu andei viajando de avião agora durante muitas horas e pude observar que, até comentava no aeroporto de Guarulhos com o senhor que estava ali reclamando também, de que os aviões estão transformados em verdadeiros ônibus. Uma senhora definiu muito bem dentro de um avião, perguntando se aquilo era um avião ou era um ônibus. Mas parece um ônibus. São poltronas que não reclinam, com problemas, com defeito. E a bordo, por exemplo, na TAM, só servem água. E se você pedir, eles não passam oferecendo não. Se você pedir água, eles vão levar para você. Então você compra aquele lanche frio que é caro e muito caro a bordo, né? Em média R$ 30. Ainda voltando às malas, eu paguei num voo agora R$ 80 para embarcar a minha maleta. R$ 80 para ir, 80 para voltar, são R$ 160. Que não estava no pacote, né? É um terço da passagem, do preço da passagem. É um terço do preço da passagem. Mas o aeroporto de Guarulhos também, Adson, merece cuidados, né? Banheiros que não tem uma manutenção devida. A gente sabe que o fluxo de passageiros ali é enorme. Goteiras, eles falavam que de vez em quando tem umas goteiras aqui no Eduardo Gomes, em pleno aeroporto de Guarulhos, que é o maior do país. Muitas goteiras, está chovendo muito na área, naquela região, muitas goteiras também no aeroporto. O aeroporto de Guarulhos, assim como outros grandes aeroportos do país, como Rio de Janeiro, ele já é administrado pela iniciativa privada. E ontem ontem à noite desabou parte do teto do aeroporto de Brasília. Na parte de um restaurante, felizmente ninguém ficou ferido, mas o susto foi enorme. Mas falando ainda da aviação, Adson, os aviões realmente no Brasil, a manutenção dos aviões são boas, a manutenção, os voos são seguros, sem problemas, mas no interior, no cockpit, o interior das aeronaves realmente precisa que se dê mais atenção, que o passageiro está mal acomodado e realmente precisa que se olhe também esse lado, porque o passageiro é a razão de existir da empresa. Se não se trata bem o passageiro, não dá condição, você vai viajar, uma poltrona que não reclina, você viaja à noite e fica muito incômodo. Mas não é só lá não. Eu fiz um voo recente na American Airlines, entre Manaus e Nova York, por exemplo, a poltrona também não reclinava. E é assim que a aviação está também, não só no Brasil, mas em outras companhias também no estrangeiro. Pois é, nunca mais Varig, nunca mais VASP, etc. Sim, a Varig era o top, né? A Varig realmente foi... Era a rainha dos céus, né? A rainha dos céus, sem dúvida alguma. Como bem dizia. Estamos às 6 horas e 51 minutos em Manaus. Vamos falar um pouco de saúde agora, Adson? Vamos lá.
E daqui a pouco nós vamos falar, em tempo de muita corrupção, sobre o discurso de Rui Barbosa no Senado em 1914. O interessante é o seguinte, né, Paulo? Com relação ao que o Gilberto de Paula vai nos falar hoje, não é muito interessante porque existe um número muito grande de pessoas que procuram os serviços médicos, os médicos, e relatam e fazem exames para lá, exames para cá, e os médicos não descobrem. Então o Gilberto de Paula vai falar justamente sobre esse assunto. Então vamos ouvir o que nos traz hoje Gilberto de Paula. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo alergista, ortomolecular. Hoje eu vou falar para você de um problema de saúde que afeta 80% dos pacientes que procuram os serviços médicos de saúde, sejam públicos ou privados. Chamam-se as doenças funcionais. As doenças funcionais são aquelas em que o paciente não pode ser diagnosticado por nenhum método de imagem, seja ele radiografia, tomografia, ressonância magnética, ultrassom, nem tampouco por exames de sangue. Esse tipo de paciente, ele confunde os médicos porque não encontram bases, digamos assim, clássicas de diagnóstico de lesão de tecidos ou órgãos, e faz com que os pacientes se sintam muito mal, porque eles não conseguem ser, na maioria das vezes, diagnosticados. As doenças funcionais, elas resultam de desregulações de sistemas como o sistema nervoso, como o sistema imunológico, como o sistema endócrino. Não são doenças lesionais, são doenças desregulatórias. Elas normalmente vêm com muitos sintomas de vários sistemas, sistemas que se alternam, sintomas que agravam antes da menstruação, sintomas que agravam com a ausência de uma refeição, a pessoa saltar uma refeição. São sintomas que muitas vezes levam essas pessoas a tomarem analgésicos, calmantes, enfim, medicamentos sintomáticos que fazem com que essas pessoas muitas vezes sejam consideradas como hipocondríacas. É verdade que existem pessoas hipocondríacas, que são aquelas pessoas que, por alguma razão, por trauma, por estarem, digamos assim, num estado de grande ansiedade, ou mesmo depressão, essas pessoas começam a imaginar que elas têm uma doença. Mas mesmo assim, esse paciente imaginário, ele pode ter uma desregulação. E se essa desregulação for identificada pelo médico, um médico treinado a identificar que existe uma doença desregulatória, esses sintomas mentais, comportamentais, eles podem ser tratados de uma maneira eficiente. O grande problema das doenças funcionais é que na década de 80 não se tinha uma compreensão muito aprofundada e clara a respeito dessas doenças funcionais. Isso fazia com que as pessoas, desassistidas pelos sistemas de saúde, buscassem medicinas alternativas ou mesmo até ajuda espiritual. Nesse sentido, a partir da década de 80, surgiram movimentos nos Estados Unidos e na Europa no sentido de tentar, de uma maneira científica, de uma forma objetiva, tentar compreender o que vem ser as doenças funcionais. Então, homeopatia, acupuntura, a própria nutrologia, a própria psicoterapia passou a se dedicar à compreensão desses pacientes, por assim dizer, esquisitos. Hoje, no século XXI, nesse terceiro milênio, nós temos uma outra realidade. Há uma compreensão clara de que existem esses pacientes funcionais, que eles precisam ter uma abordagem diferente. Na verdade, o médico treinado em cuidar de doenças funcionais, ele precisa ter o conjunto, a totalidade de todos os sintomas que o paciente apresenta, somado a métodos de avaliação que principalmente avaliam o funcionamento do sistema nervoso desse paciente, avaliam o funcionamento do sistema imunológico e do sistema endócrino. Nesse sentido, o médico que se ocupa de doenças funcionais, ele precisa ter uma compreensão integrada entre sistemas de saúde e sua atenção tem que ser muito mais voltada para o paciente do que pela doença. A perspectiva da medicina funcional é que o paciente que foi esquecido nas últimas décadas, o paciente deixou de desistir e passou a preocupação da medicina ser voltada para a doença. A medicina funcional, ela restitui esse espaço que foi perdido pelo paciente e coloca o paciente no centro das suas atenções. Ou seja, como o paciente pensa, vê o mundo, como o paciente se percebe, o estilo de vida que o paciente tem, pode explicar. Muitas vezes, a própria história dele pode explicar, muitas vezes, aquele comportamento que parece ser neurótico, desprovido de qualquer razão. Então, quando a gente pensar
que um paciente é um paciente imaginário ou que o paciente é um paciente hipocondríaco, a gente deve pensar que esse paciente pode ser um paciente funcional, ou seja, que na verdade ele tem um desequilíbrio da sua fisiologia. E se ele for procurar um profissional que saiba cuidar dessa desregulação, esse paciente pode ter uma qualidade de vida melhor. Então é isso aí. A nossa conversa hoje foi sobre pacientes imaginários, hipocondríacos e funcionais. Eu desejo para você um domingo maravilhoso, que seja um domingo de sol e, quiçá, se for um domingo de chuva, que você possa usufruir desse dia de paz e amor com a sua família e com seus amigos. E no próximo domingo, se Deus quiser, faça chuva, faça sol, nós estaremos aqui com você. Um forte abraço. 6h56 em Manaus. Depois da febre amarela que diminuiu na dose, o governo está anunciando também que vai autorizar, Adson, a redução da dose da vacina contra a febre aftosa. Será que vai dar resultado isso? Mudança começa a valer a partir da segunda etapa de imunização em outubro. Atenção, Carlinhos, governo autoriza a redução da dose da vacina contra a febre aftosa. Viu, Adson? Pois é, ouviu que você não está ouvi sim, ouvi sim, não é? Você é bem ouvido, não é? Sou seria por aí. Atento e vendo o que chega aqui no nossa caixa postal de novidade, porque o domingo não para, né, Paulo? Não para. Não para, de forma alguma. Ainda há pouco falava aqui na abertura desta edição que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou por videoconferência em reunião da FAO que os esforços para impedir sua candidatura à presidência apenas o tornam mais forte. Disse ele, não querem que eu seja candidato porque quanto mais me acusam, quanto mais me perseguem, mais eu subo nas pesquisas. E está criticando direto o judiciário. E critica todo mundo, critica os juízes. Ele diz que se comparou a Mandela. Vou te contar, o Lula se comparando a Mandela passou 27 anos na cadeia. 27 anos. Lula foi preso ali um tempinho. 27 anos ele passou na cadeia e quando saiu de lá ele saiu pregando a paz e a concórdia e foi eleito presidente. Ele disse que a mesma coisa vai acontecer com ele também. E pode acontecer se comparando a Mandela. Já se comparou a Jesus Cristo e só a Gleice Hoffmann acredita nisso, né? A Gleice Hoffmann também, que é outra enrolada até o pescoço. O Lindbergh, o bonitinho, como dizem lá em Brasília, o lindo, ele foi hostilizado em um voo de Brasília para o Rio de Janeiro, dentro do avião. O Celso de Mello, que é ministro do Supremo Tribunal, disparou que a prisão de Lula poderia incendiar o país. Imagina só um magistrado da mais alta corte do país fazer uma declaração desse tipo. E quando se fala, Adson Matos e ouvintes do Jornal da Manhã, especial de domingo, a maior e melhor revista do rádio, o Luiz Costa, em bom tempo, me manda aqui o discurso de Rui Barbosa no Senado em 17/12/1914. E me permito ler parte desse discurso. A falta de justiça, senhores senadores, é o grande mal da nossa terra. O mal dos males, a origem de todas as nossas infelicidades, a fonte de todo o nosso descrédito, é a miséria suprema desta pobre nação. Ora, em 1914 ele já falava nisso. A sua grande vergonha diante do estrangeiro é aquilo que nos afasta, os homens, os auxílios, os capitais. A injustiça, senhores, desanima o trabalho, a honestidade, o bem. Cresta em flor os espíritos dos moços, semeia no coração das gerações que vem nascendo a semente da podridão. Habitua os homens a não acreditar senão na estrela, na fortuna, no acaso, na loteria da sorte. Promove a desonestidade, promove a venalidade, promove a relaxação, insufla a cortesania e baixeza sob todas as suas formas. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Essa obra foi a obra da República nos últimos anos. No outro regime, o homem que tinha certa nódoa em sua vida era um homem perdido para todo sempre, mas as carreiras políticas lhe estavam fechadas. Havia uma sentinela vigilante, de cuja severidade todos se temiam e que, acesa no alto, aguardava a redondeza
como um farol que não se apaga em proveito da honra, da justiça e da moralidade gerais. Na República, os tarados são os tarudos. Na República, todos os grupos se aliaram do movimento dos partidos, da ação dos governos, da prática das instituições. Contentamo-nos hoje com as fórmulas de aparência, porque estas mesmo vão se dissipando pouco a pouco, delas quase nada nos restando. Apenas temos os nomes, apenas temos a reminiscência, apenas temos a fantasmagoria de uma coisa que existiu, de uma coisa que se deseja vir reerguida, mas que na realidade se foi inteiramente. E nessa destruição geral de nossas instituições, a maior de todas as ruínas, senhores, é a ruína da justiça, colaboradora pela ação dos homens públicos, pelo interesse dos nossos partidos, pela influência constante dos nossos governos. E nesse esbarroamento da justiça, a mais grave de todas as ruínas é a falta de penalidades aos criminosos confessos, é a falta de punição quando se aponta um crime que envolve um nome poderoso, apontado, indicado, que todos conhecem. Rui Barbosa, Discursos Parlamentares, Obras Completas, volume 16, 1914. Esse discurso valeria para hoje, não, Adson? Muito atual, Paulo, muito atual. Assim, Paulo, como nós temos aí grandes obras literárias, nós temos também poesias, músicas, né, que foram feitas aí, que falavam da realidade brasileira na década de 60, 70 e no início da década de 80, e a gente pega, lê e diz, nossa, isso aqui parece que foi feito para hoje, para os dias de hoje. Né? E sempre se fala que o Brasil é isso, que o Brasil é tão rico, mas que nós não usufruímos dessas riquezas, e de fato isso lá atrás e ainda continua acontecendo nos dias de hoje, Paulo, infelizmente. E você que pensa que sabe tudo, saiba que você não sabe de nada. Pois é, Paulo, e o interessante é que o poder, né, como nós sempre aqui ouvimos falar e muitas vezes até falamos também, que está nas mãos de cada um de nós, né? E, no entanto, muitas vezes, na maioria das vezes, nós utilizamos esse poder de forma equivocada, errada mesmo. 7h03 em Manaus. Muita gente fala, principalmente os políticos, aqueles que gostam de levar a vantagem, usar determinada pessoa como laranja. E o Luiz Costa me manda aqui, por que pessoas usadas para atos ilícitos são chamadas de laranjas? Vamos saber. Não há uma explicação definitiva sobre isso. Estudiosos linguistas não conseguem traçar quando a palavra laranja começou a ser usada para classificar o indivíduo que empresta seu nome, às vezes sem saber, para transações financeiras e comerciais criminosas, a fim de ocultar a identidade do verdadeiro responsável. Mas há algumas teorias. O uso pode ter nascido no meio policial. Nos anos de 1970, durante a ditadura, presos políticos que precisavam de recursos para manter sua família criaram um esquema de pirâmide em que uma pessoa chamada de Limão deveria trazer 10 novos colaboradores para fazer pagamentos. Esses eram chamados de laranjas e dificilmente recebiam de volta o dinheiro do esquema. Outra explicação diz que agentes da lei chamavam de laranjas os criminosos que eram presos e depois de uma espremida entregavam os companheiros. Mais uma teoria. Conta-se que na década de 1980 teria ocorrido um escândalo envolvendo produtores de laranja do interior paulista e nomes da política nacional, que teriam realizado um grande empréstimo nunca pago junto ao Banco do Brasil. E a reportagem foi atrás de produtores, associações e jornais antigos e não conseguiu encontrar nenhuma referência ao tal empréstimo. Aí parte da história da laranja. 7h05 em Manaus. Walker, vamos falar aqui sobre esportes. O Campeonato Amazonense, como é que anda, Walker? Bom dia, Paulo Guerra, bem-vindo de volta à bancada do Jornal da Manhã. Bom dia, Adson, para você ouvinte da Difusora FM. Então, ontem teve 2 jogos abrindo a segunda rodada do Campeonato Amazonense. Eu estava na Colina para o empate do Nacional contra o São Raimundo 1-1. O Zé Antônio abriu a placar para a equipe do Nacional numa cobrança de falta. E o Denis Maranhão empatou para a equipe do São Raimundo também por uma cobrança de falta, mas foi de cruzamento. A bola jogada dentro da grande área. O Denis Maranhão subiu de cabeça, empatou o jogo. Uma festa muito bonita das duas torcidas do Nacional e do São Raimundo no
Ismael Benigno. E também teve ontem no Carlos Zamit a vitória do Penharol de Itacoatiara, né? O Penharol venceu por 2-0 a equipe do Fast Clube, um gol de Branco e de Chalichenko. O Penharol mantendo a invencibilidade de 100% de aproveitamento. A equipe do Fast que estreou oficialmente o Campeonato Amazonense, não jogou a primeira rodada, por conta que o Princesa estava jogando a Copa Verde. Então com isso o Fast praticamente estreou ontem e já começando já estreando com derrota. Você falou no Princesa, o Princesa foi eliminado, né? Da Copa Verde. Foi eliminado, perdeu lá e perdeu cá, né? Perdeu 3-2 na ida e na volta perdeu por 2-0 e tá fora da Copa Verde, da preliminar da Copa Verde, né? Isso, da preliminar da Copa Verde. O Campeonato Amazonense tem pontos corridos ou é por chaves? Poxa, nesse primeiro, os dois turnos, né? Os dois turnos são divididos por chaves. Nesse primeiro turno, os times do grupo A enfrentam os times do grupo B. O campeão, o regulamento é estranho. O campeão avança para a semifinal e o segundo e terceiro jogam uma espécie, entre aspas, de quarta de final, com um jogo único. Quem vencer joga a semifinal com os campeões dos grupos. E seria um triangular, seria isso? É praticamente isso, né? Porque poderia ter feito já direto a semifinal, mas não, querem fazer uma espécie de quarta de final, aí quem vencer enfrenta os campeões dos grupos como semifinal. Final é normal, e aí o campeão do primeiro turno, se for mesmo do segundo turno, não terá final definitivo, define o campeão amazonense. Caso for dois campeões diferentes, teremos mais 2 jogos para definir o campeão estadual, que vai terminar lá para abril, né? Lá para abril termina o campeonato amazonense por cá. No Campeonato Carioca tivemos ontem um empate no clássico Flamengo e Vasco 0-0, né? Eu vi o jogo depois, né, do jogo do estadual, e eu posso ter certeza que o jogo do Nacional estava um pouquinho melhor do que o jogo do clássico carioca. O clássico foi morno, mas terminou empatado. E mais uma vez o Flamengo mostrou. Falo muito do Flamengo, aquele garoto que joga muito, o Vinícius, né? Vinícius Júnior, os locutores e comentaristas se rasgam. Esse garoto, ele é muito bom, ele é um fenômeno. Mas ontem parece que. Ontem ele não fez muita graça ontem no jogo, não. Não, e a Galatasaray também, eu acho que também tem a pressão também, porque é o primeiro clássico na maior parte daqueles jogadores, né? Porque a maioria que estão jogando ali é os garotos da base. Então, também tem essa pressão de jogar o primeiro clássico, ainda mais contra o Vasco. Tem esse pouco de pressão. Eu me permita discordar de você, que ontem o Flamengo colocou mais da metade do time titular dele em campo. E só colocou alguns garotos ali. E o time do Vasco é aquele mesmo, viajou inclusive para o Chile para o jogo de quarta-feira, né? Ontem tivemos também em São Paulo a vitória do Corinthians por 2-1 em cima do São Paulo. Pois é, o clássico paulista aí sim teve um pouquinho mais de emoção, né? Mas pelo momento que tá os dois times, principalmente do Corinthians, já era ficou claro que era o favoritismo, era todo do time do Parque São Jorge. Hoje no Campeonato Carioca teremos um grande clássico. Fluminense Madureira, Adson Matos. Pois é, pô, assistir, né? Se quiser a gente assiste juntos aí. Vamos assistir juntos esse jogo, vamos torcer que o Fluminense não ganhou nada ainda, nem vai ganhar, e é por aí. Ok, muito obrigado pelas informações. Só confirmando antes de voltar para você que hoje tem um complemento da rodada do Amazonense, tem Manaus e CDC Manicoré no Zamit e Princesa e Rio Negro no estado da Colina, nos dois às 4 horas da tarde. Você falou em Manaus é o campeão, não é? É esse que é o campeão? É, o atual campeão Manaus FC. O Manaus está com um time bom também, né? Tô gostando do elenco que está sendo montado pro Manaus FC, porque vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar o Brasileiro Série D, então, principalmente a Série D, que é o objetivo principal do time, que vai tentar subir para a terceira divisão do futebol brasileiro. Tô gostando do time, o time é bom, jogou bem contra o Nacional no jogo de abertura, que eu tava no Zamit, venceu por 1-0. E agora vai jogar o seu segundo jogo hoje contra o CDC Manicoré. Então, o time é bom. Eu vou ver na quarta-feira como que vai ser o confronto contra o Remo na Copa Verde, que é o jogo de ida aqui. Tem jogo da Copa Verde contra o Clube do Remo, né? Isso, contra o Remo. O filho da glória e do triunfo. Exatamente. Então, eu gostaria de ver como é que vai ser a equipe do Manaus jogando contra um time de fora, do time do jogo valendo, não jogo amistoso como foi contra o Baré no SESI. Mas agora o jogo de verdade, jogo pra valer. Eu gostaria de ver como é que o Manaus se comporta jogando com algum time
fora daqui do estado. Walker, um abraço para ti, muito obrigado pelas informações. 7h11. Adson. E tudo tranquilo lá pelas bandas da Cidade Nova. Tudo em paz. Tem água lá para Não, senhor, não tem água. Inclusive, a gente tem que esclarecer aqui as pessoas. Isso aí ainda uma cacimba, seria isso? Pois é, eu acho que nós temos que voltar à época da cacimba, né? Em muitos lugares aqui em Manaus. Mas devido à pane elétrica, aí por conta justamente aí de uma pane do Leão aí, que abastece boa parte da cidade, a Zona Leste e parte da Zona Norte ainda está sem água, Paulo, por conta justamente dessa falta de energia elétrica. E outros bairros também aqui da Zona Sul, como Morro da Liberdade e também Crespo, se encontram também nesse momento sem água. E mais, segundo a concessionária, isso deve ser normalizado ao longo do dia. Hoje temos exposição de carros antigos aqui na Eduardo Ribeiro. Carros antigos. Espero que não estejam bloqueando a minha saída aqui, viu? Hernandes Sampaio foi o último da equipe que chegou há pouco, não é? Teve que botar o carro lá na Getúlio Vargas. Isso. Mas ele gosta de dar uma caminhada durante as manhãs. E a Feira do Artesanato também já em pleno funcionamento. Pessoas que convergem aqui para Eduardo Ribeiro, a nossa principal, mais famosa avenida da cidade. Inclusive, 7h30 o Walker vai pegar o café da manhã, não é isso? Já está escalado. Já está escalado pela equipe. 7h12 em Manaus. Muita gente ia perguntar nesse instante: onde está o padre? Onde está o arcebispo? O arcebispo está viajando. Está na missão, né? Está viajando lá em missão. Em missão. Isso. Em Israel, não é isso que ele foi? É isso mesmo. Ele iria para Israel. É isso mesmo, é Israel. E o substituto não chegou, não veio. Até 7h15, Paulo, exatamente até... Não virá mais. 7h13 em Para Manaus. colocar aqui na pagela. Está determinado. Daqui a pouco vamos aos aniversários e outros registros aqui. Quero mandar um bom dia para você que nos acompanha nos táxis da cidade, não é, Adson? Isso. Você que está nos mototáxis. Nos mototáxis. Cuidado, mototáxis. Tome cuidado aí, principalmente o mototáxi. O pessoal do Uber. Tem o 99 também, não é? 99, tem vários aplicativos aí que as pessoas estão aproveitando para pagar mais barato. Sem dúvida alguma. E também você que está nas repartições policiais, nas clínicas, nos hospitais, nos prontos-socorros, onde quer que você esteja nesse instante ouvindo a Rádio Difusora, o nosso bom dia e os agradecimentos pela audiência. Vamos interagir com os nossos ouvintes, Adson. Vamos lá. Começo por mandar um bom dia para o nosso ouvinte Abraão Tamer. Bom dia, Abraão. O Julinho lá do Bradesco. Júlio, bom dia para ti. Seu Fernando também do Bradesco. A Tatiane e o Luan. Ela é que é gerente da agência Prime do Bradesco no Boulevard Álvaro Maia. Deixa eu ver quem mais que está acompanhando a gente. Jerusa Santos, bom dia para ti. Nicolau Libório, doutor Raimundo Silva, doutor Raimundo Barros, bom dia para ti também. E Raimundo Rocha, ex-Martelinhos de Ouro, Jander e a Suelen, Dona Nair e a Renê lá no bairro do Alvorada, o Eumênio e Dona Laurinete em Manacapuru, José Alberto Zegdeg, nosso correspondente, com a mulher Deg, Dona Gui e a pequena Cristina. Valdino Castro lá na Urucará FM em Urucará. João Santana e a Lúcia lá no Parque das Laranjeiras. Sargento Silva Melo, bom dia pro Sargento Silva Melo que está acompanhando a gente. Dona Tereza que já foi do cartório. Eliésio Mendes Pereira, o Ceará do Mingau, lá no Mercadinho da Cachoeirinha, onde está nesse instante o Edson Melo. A todos o nosso bom dia. Doutor Mário Amorim também, bom dia para o senhor, Dona Macrina, Dona Conceição Paiva, Dona Flora, o Edson Loureiro Gonçalves, Manuel Bragança, Luiz e Antônio Costa, Dona Tereza, Ricardo e a Dona Jussara aqui na 24 de maio. A todos o nosso bom dia. Daqui a pouco os aniversariantes e também outros registros. Mas agora vamos aos grandes nomes do Amazonas. A Genaldo reaparece e traz hoje o professor Samuel Benchimol como focalizado. Na série Grandes Nomes do Amazonas deste domingo, destacamos o empresário, escritor e professor Samuel Benchimol. Samuel Isaac Benchimol
nasceu em Manaus no dia 13 de julho de 1923. Formou-se em bacharel na Faculdade de Direito do Amazonas. Trabalhou inicialmente como despachante de bagagens e passageiros da antiga Paner do Brasil, onde obteve contatos que o estimularam a escrever o trabalho O Cearense na Amazônia. Com o sucesso desta obra, recebeu uma bolsa de estudos para fazer mestrado em Sociologia na Universidade de Miami, nos Estados Unidos. Possui uma vasta produção intelectual, que inclui 109 publicações, dentre artigos e livros, como Amazônia, um pouco antes e além depois, O Pacto Amazônico e a Amazônia Brasileira. Também se destacou pela compilação e análise de estatísticas socioeconômicas locais, especialmente no que diz respeito à arrecadação de impostos e comércio exterior na região amazônica. Em toda a sua obra, sempre defendeu a necessidade de que o desenvolvimento sustentável da Amazônia deve respeitar 4 parâmetros e paradigmas fundamentais: ser economicamente viável, ecologicamente adequado, politicamente equilibrado e socialmente justo. Como empreendedor, Samuel Benchimol, juntamente com seus irmãos Israel e Saul, fundou o grupo Bemol Fogás em 1942. Como professor, Samuel lecionou por quase 50 anos na Universidade Federal do Amazonas, em cursos de economia e direito. Seu interesse no estudo dos mais diversos aspectos da Amazônia culminaram na sua escolha para criar uma matéria de introdução à Amazônia. Samuel sempre foi também um grande líder comunitário, servindo como presidente do Comitê Israelita do Amazonas, no período de 1975 a 1985. Sua dedicação à comunidade atingiu seu auge com a publicação de sua obra Eretz Amazônia, o estudo da presença dos judeus na Amazônia. Dada a sua dedicação ao estudo e à educação, foi nomeado à Academia Amazonense de Letras. Samuel Benchimol morreu em 2002. Deixou sua esposa Mary Benchimol, seus filhos Nora e Jaime e seus 4 netos. Em sua homenagem, o prédio principal da Universidade do Amazonas e a Escola Estadual Samuel Benchimol, no bairro da Nova Cidade, são dedicados ao seu nome. Após seu falecimento, foi criado o Prêmio Amazônia Professor Samuel Benchimol, patrocinado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e pela FIEAM. Se você quiser mandar dicas ou sugestões para este quadro, basta mandar um e-mail para grandesnomesdoamazonas@gmail.com. Repito, grandesnomesdoamazonas@gmail.com. Agenaldo Mata, para o Jornal Cultural. 7h19 em Manaus. Quero mandar um bom dia para a Thalia, que está acompanhando o Jornal Especial de Domingo, que é aniversário esta semana. No próximo dia 31, quem vai aniversariar é o Evaldo Guerra Mitoso, que é meu irmão também, vai aniversariar no dia 31. Adson e eu estive no último dia 14, no casamento da Jovanka e do Antônio, que foi realizado lá no restaurante Chalé Suíço, do bairro de Santa Felicidade, lá em Curitiba. Ah, sim, esse aí eu ia dizer, eu não conheço, onde fica? O casamento começou por volta do meio-dia, foi realizado ali com pompas e circunstâncias. O casamento da Jovanka Cordeiro Guerra Mitoso, que por sinal é minha filha, e o Antônio, que é funcionário do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E naturalmente, o que me chamou a atenção ali foi uma declaração de amor feita pelo Antônio e também pela Jovanka durante esse casamento. E o juiz de paz trouxe uma mensagem até extensa, mas muito bonita, nesta cerimônia de casamento, realizada ali naquele chalé suíço, lá no bairro de Santa Felicidade, em meio, naturalmente, à emoção da família e também dos amigos que estiveram ali para prestigiar esta celebração. A Jovanka e ao Antônio, que residem lá em Curitiba, capital do Paraná. A Jovanka é advogada e o Antônio, além de engenheiro, também é advogado.
Quero desejar ao casal felicidades e que se aturem, não, Adson? De fato, né, Paulo? A grande fórmula do amor, né? A renúncia, a compreensão, o perdão todos os dias. Enfim, Paulo. Mas o perdão não ficou para todo mundo, não é, Adson? Paulo, mas infelizmente, ou felizmente, né? A gente tem que ter esse exercício diário, porque senão, meu amigo, ao final do dia a gente infarta com certeza. Sem dúvida alguma. Eu não infarto porque... Você tem um bom coração. É verdade. Um bom coração. É verdade. E ponto final, Paulo. E ponto final. Vamos falar mais sobre esse assunto. Jovanca e Antônio, um grande abraço para vocês e vamos aguardar a chegada do Francisco, não é? Um grande abraço para você, para o Antônio, felicidades e que vocês levem uma vida de tranquilidade, uma vida de paz e que se entendam a cada amanhecer e a cada anoitecer. A todos vocês aí que acompanham também o Jornal Especial de Domingo lá em Curitiba, no Paraná, o meu bom dia e um abraço muito forte. Deixa eu ver mais aqui. E, bom, a você que não contactou com a gente e que está aniversariando ou vai aniversariar e que gostaria de ter seu o registro feito aqui também no Jornal Especial de Domingo, sinta-se homenageado por nós. Um grande abraço a todos os aniversariantes de hoje, de amanhã e os de ontem também. Tapete vermelho para os aniversariantes. Vamos homenagear a todos aqui nominados. Parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, Difusora festeja com você. 7h22 em Manaus. Em nível internacional, encontrados 7 sobreviventes de balsa desaparecida com 50 pessoas a bordo no Pacífico. Bairros de Manaus agora, não é, Adson? Isso, Paulo. Inclusive, essa é uma homenagem que nós vamos fazer todos os meses, né? Uma vez no mês nós vamos escolher um bairro. Nós tivemos no último dia 14 o bairro da Praça 14 que aniversariou e Jurandir Vieira veio e fez esse histórico junto comigo. Hoje a gente traz uma história muito interessante, não é, Paulo? Tá aí no script. Hoje, obrigado, meu produtor. Hoje vamos conhecer um pouco da história do tradicional bairro de São Raimundo Nonato. Quem nos traz os detalhes é Jurandir Vieira. O quadro A Origem dos Bairros de Manaus hoje nos faz desfilar na história do bairro de São Raimundo. A história do bairro começa em 1849, quando o governo estadual fez uma doação à Igreja Católica para o seminário de São José Operário. Na ocasião, foram loteados pelo bispo Dom Lourenço Aguiar alguns lotes de terras para famílias de baixa renda. Eles pagavam todos os meses um valor simbólico à igreja, muito barato na época. As primeiras famílias a habitarem o lugar eram formadas em sua maioria por migrantes nordestinos. Aos poucos, o número de famílias foi aumentando. Com isso, as manifestações culturais e religiosas ganharam força. Os arraiais, por exemplo, eram iluminados por lampiões de gás. Um dos fatos marcantes para o bairro foi a chegada do padre Raimundo Amâncio de Miranda, vindo do município de Maués, e trazia consigo em sua bagagem a imagem de São Raimundo Nonato, com pouco menos de 50 centímetros de medida. Essa imagem era sempre colocada em lugar de destaque em dias de festas e de celebrações. A imagem virou um item importante para os moradores do bairro. A comunidade resolveu colocar o nome do cemitério de São Raimundo. Em seguida, o bairro passou a se chamar oficialmente de São Raimundo. A partir de então, o lugar começou a ganhar novos ares de progresso. Novas ruas foram feitas, moradias foram construídas, cada vez chegavam mais pessoas vindas de outros estados e, principalmente, do interior do Amazonas. No ano de 1912, foi inaugurado o Matadouro Municipal. Serviu para oxigenar e alavancar a economia de São Raimundo. Ao mesmo tempo, aconteceu uma verdadeira explosão demográfica, dando início o bairro da Glória. Os moradores utilizavam as várzeas do Garapé do São Raimundo durante a época da vazante do rio para plantar melancia, maxixe e mandioca.
A água potável vinha através das cacimbas cavadas em várias partes do bairro. Com a grande enchente do ano de 1953, aconteceu a segunda explosão populacional do bairro. Muitas famílias saíram de suas casas no interior do Amazonas, migraram para a capital, Manaus, com a esperança de dias melhores. Quando aqui chegavam, foram procurar abrigo e assistência com os padres da comunidade do bairro de São Raimundo. No final da década de 1960, as famílias que moravam na cidade flutuante, que ocupava a frente de Manaus, com casas construídas em cima de balsas, foram obrigadas a desocuparem essas moradias. Novamente, a paróquia de São Raimundo distribuiu mais terras àquelas famílias. Uma página marcante da história do bairro de São Raimundo é a que nos conta a história do saudoso Cine Ideal. Lá, até o final da década de 1970, eram assistidas as famosas matinês. Também eram apresentados para a população shows com a participação de astros e estrelas brasileiras da era de ouro do rádio brasileiro. Em 1982, o bairro ganhou uma ligação importante com o centro de Manaus. A ponte Senador Fábio Lucena, que na verdade chega primeiramente ao bairro de Aparecida. Antes da construção da ponte de São Raimundo, o meio de transporte utilizado pela população do bairro eram as famosas catraias. O bairro de São Raimundo tinha movimento intenso nos fins de semana e feriados, porque lá funcionava a travessia de balsas em direção aos municípios de Iranduba e Manacapuru, entre outros. Com a inauguração da ponte Rio Negro, o serviço foi desativado, diminuindo consideravelmente o movimento de veículos no bairro. No esporte, a comunidade possui um dos espaços mais importantes para o futebol do Amazonas, o Estádio Ismael Benigno, carinhosamente conhecido como Estádio da Colina. Na cultura, um dos destaques é o Festival da Escola Marquês de Santa Cruz, que todos os anos apresenta o que há de melhor nos festivais juninos. Assim é o bairro de São Raimundo, um lugar marcado pela fé de uma comunidade trabalhadora que todos os dias escreve a história desse tão querido e tradicional bairro de Manaus, o bairro de São Raimundo. A gravação de estúdio é de Chacal Colette, com redação, edição e finalização de Adson Matos. Eu sou o Jurandir Vieira para o Jornal Cultural. 7h28 em Manaus. Adson Matos, alguma outra informação? Sim, Paulo, nós recebemos aqui um recadinho do sambista e homenageado Daniel Salles, ele que é um ouvinte assíduo do Jornal Especial da Manhã, quem a gente manda um bom dia todo especial. Ele dá o seguinte recado, que quem quiser desfilar na próxima sexta-feira no Carnaval de Manaus, na ala dos amigos da Grêmio Recreativo Escola de Samba Ipixuna, né, pode adquirir sua camisa através do celular aqui, o 99366 2334. É o 993662334. A Ipixuna que tem o samba de enredo Daniel Salles, é enciclopédia. Daniel Salles, a enciclopédia. Então aqui quem quiser participar do desfile na próxima sexta-feira do Grêmio Recreativo Escola de Samba Ipixuna, é só entrar em contato aqui com o Daniel Salles na ala dos amigos. 7h30 em Manaus. O comércio do estado saiu na frente e se tornou o setor com melhor desempenho no saldo de emprego em dezembro do ano passado, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os resultados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego apontam para uma estabilidade do emprego tanto no estado quanto em todo o Brasil. Embora o Amazonas tenha fechado com um saldo negativo de 2.002 vagas, o comércio local ganhou 240 empregos formais. Bom dia, Josué Filho. Bom dia, Josué. Nunca mais vi o Josué. E Josué tá bem, não, Adson? Tá bem sim. Inclusive, Paulo, nós queremos aqui registrar que a semana que passou, nós do time do companheiro Josué Filho, do staff, na verdade, de Josué Filho, nós tivemos aí uma perda bastante significativa. O nosso irmão, nosso amigo,
o Maurino Nonato Lopes Salles, o Maurino, simplesmente conhecido como Seu Mauro. Ele faleceu na última quinta-feira, em decorrência aí ele fez uma cirurgia e no pós-operatório ele teve algumas complicações e não resistiu e veio a óbito. Então a gente quer agradecer as pessoas que foram lá conosco, participaram de todas as homenagens que nós fizemos ao Seu Mauro. E assim, a gente fala isso com muita tristeza, já que o Seu Mauro era um companheiro muito presente, atuante, competente, não é? Então assim, a gente, um amigo, não é? Então foi uma coisa que nos pegou de surpresa, não é? Mas nós vamos, com a ajuda de Deus, a gente roga e pede para que ele possa abençoar e confortar a família, os filhos do Seu Mauro, a sua esposa, enfim, aqui a gente registra, né, com muito pesar, né, na última quinta-feira, o falecimento do Seu Mauro. Ele que era funcionário aposentado da Câmara Municipal. Então a gente registra e a gente fica só esperando quais serão os próximos passos essa semana vindoura, evidentemente, que para mais homenagens. 7h32. Bom dia para Adriana, para Débora e também para Andresa, que acompanham o Jornal Especial de domingo. Um beijão para vocês três. Paulo, algo interessante que a gente tem que informar com relação às obras do T1, né, do Terminal de Integração 1, que fica na Constantino Neri, que nesse final de semana esteve e ainda está interditado para melhorias, né, como o calçamento, dá uma readequada, cada vez mais vai sendo avançado, porque como as autoridades municipais bem explicaram, não se pode derrubar e fazer um novo, até por conta justamente de uma outra obra que ainda vem pós. Então o que está sendo feito é apenas um melhoramento para que aquele espaço fique mais humano, aquele espaço fique em melhores condições de receber todas as pessoas que todos os dias precisam para fazer suas conexões ali, sua integração para outros bairros de Manaus. Então o T1 só entrará em operação a partir de amanhã. Hoje ainda está em obras. E falando em transporte, a população de Manaus continua a mercê das paralisações que estão sendo realizadas aí. Foram 2 durante a semana que passou, afetando milhares de pessoas. Aquela velha história, aquela velha confusão envolvendo os rodoviários e o patronato. E também, claro, o sindicato dos rodoviários. As empresas dizem que não cumprem os acordos que são fechados, que são acordados, e a única maneira encontrada pelos operadores, pelas pessoas os rodoviários que trabalham no transporte de massa em Manaus, é uma paralisação para que pelo menos chame a atenção e resolva o problema. Agora quem paga na realidade é o povo, uma frota de ônibus sucateada em Manaus, e o que mais preocupa é que os empresários dizem que não podem recompor a frota. Pois é, Paulo, inclusive o Ministério Público Estadual entrou aí com uma ação que proíbe nem para direita, nem para esquerda, nem para cima, nem para baixo com relação ao reajuste da tarifa, porque alguns itens, né, têm que ser cumpridos. Por exemplo, a questão da frota, Paula. De fato, a gente acompanha muitos relatos, principalmente nesse momento em que nós estamos tendo muitas chuvas, graças a Deus, aqui no nosso inverno, onde existem certos ônibus em que é melhor estar do lado de fora do que do lado de dentro, né? Porque chove mais dentro do que fora. E sem contar, Paulo, com inúmeros acidentes que a gente vê aí, que o freio faltou, o ônibus que sai de manhã na primeira viagem já fica, não é, no prego, causando aí muitos transtornos. Então, assim, é um serviço que com certeza tem muito a melhorar, Paulo. Pois é, e a pata-choca, que esse termo foi utilizado por mim durante muito tempo, esses ônibus articulados. Aí eles saíram de circulação, vieram os novos, aí eu tirei o pata-choca, mas agora voltaram as pata-chocas, agora também a dar muitos problemas aí nas ruas de Manaus. Aqueles enormes ônibus articulados, aqui e acolá, estão em pane, interrompendo o tráfego em várias partes da cidade. É uma coisa muito preocupante o transporte coletivo em Manaus, ainda mais quando se ouve do empresariado de que não tem como renovar a frota.
Pois é, Paulo, outro dia ouvindo uma pessoa falando o seguinte no meio de comunicação: estamos em pleno século 21, 2018, e ainda aqui em Manaus nós ainda estamos preocupados e discutindo essa questão do ônibus, infelizmente. E nada melhor do que para desopilar e esquecer um pouco essas coisas. Desopilar a pele, né, Paulo? Não dá para esquecer, mas vamos sorrir. A turma da Maré Mansa agora no Jornal Especial de domingo é hora do humor. Sabe, Pucuxo, que o meu irmão agora está estudando pintura? O meu irmão vai ser pintor. Ah, grande vantagem. Meu irmão já pintou há muito tempo, você não sabia? Ué, seu irmão é pintor, é? É sim. Agora mesmo ele tá com 2 quadros na Bienal de São Paulo, bem na entrada. É mesmo, Pucuxo? E como é que são os quadros? Ah, legal. Um diz assim, damas. O outro diz, cavalheiros. Atenção, meninos! Vamos começar a aula e chega de conversa. Até você, Lurdinha. Pois eu tava só dizendo pro Pucuxo que o meu irmão vai estudar pintura e ele disse que já tem um irmão que é pintor. A senhora também tem um irmão pintor, professora? Não tenho não. Eu tenho um irmão que está na faculdade de medicina. Eu também tenho um tio lá na faculdade de medicina. Ele é estudante? Não, senhora, ele é cadáver de experiência. Bem, vamos logo à sua dissertação. Ouviu bem, seu burroso? Sim, senhora. O senhor hoje escreveu sobre o quê? Ah, eu escrevi sobre a lagartixa. Então pode ler, por favor, hein? A lagartixa, pode. A lagartixa é um bichinho compridinho que leva um jacaré. Podemos dizer que a lagartixa é o jacaré tamanho infantil. A lagartixa eu acho que tá sempre com culpa no cartório, porque só ela vê a gente, ela sai logo correndo. Adiante. Sim, senhora. Quando a gente larga ela é uma lagartixa. Mas quando a gente pega, ela devia ser pegartixa. Ponto. A lagartixa é muito nervosa. E quando ela fica nervosa, ela fica subindo pelas paredes. Quanta bobagem, meu Deus! A gente faz o que pode, né, professor? Continue, seu burroso. Eu acho que a lagartixa é solteira, porque eu nunca ouvi falar no marido dela, ou lagartixo. Lagartixa gosta muito de casa vazia e assim não paga aluguel. Mas quando outra pessoa vai para essa casa, a primeira coisa que faz é botar a lagartixa para fora, a vassourada e sem aviso prévio. A lagartixa tem 2 olhinhos muito pequenininhos, mas eu acho que ela enxerga bem, por causa de que eu nunca vi nenhuma lagartixa de óculos. Ótimo! Chega, seu burroso! Salve, Ruidame. Rui não. Mata-me, professora. Oh, seja bem-vindo, seu confusino. Obrigado. Ah, sabe, professora? Essa noite passada, eu sonhei com a senhora. Sonhou comigo, seu confusino? Ora, muito obrigada. É, sonhei sim. Agora, sabe, deve ter sido alguma coisa que eu comi e que não me fez mal. Não é mesmo, dona? Como é que é? Porque sonhar com a senhora é pesadelo, né? Ai, pai! Retirem-se, pai e filho! Não sei que tudo que é isso! Olha aí! Tá nervosa! Hoje na minha escola, nem com pistolão. Nós já sabemos fazer conta de tomar. Viver, temos que brincar. Difusora. 7h40 em Manaus. E quem diria? As Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, se transformaram em um partido político desde a assinatura de um cessar-fogo com o governo colombiano em 2016. Os ex-guerrilheiros lançaram sua campanha para as eleições legislativas e presidenciais que acontecem em março e maio, no último sábado, dia 27.
O candidato do partido às eleições presidenciais, Rodrigo Londono, ou Timochenko, prometeu dirigir um governo de transição para promover o nascimento de uma nova Colômbia e lutar contra a pobreza e a corrupção. Seu primeiro comício aconteceu em um bairro popular no sul de Bogotá e foi acompanhado por centenas de partidários. É o ex-guerrilheiro que manteve tanta gente nas selvas, é sequestrado durante muitos anos. Pois é, Paulo, não se espante que esse rapaz chegue, né? É verdade, mas foi selado o acordo de paz, essa guerrilha acabou durante anos, matou milhares de pessoas e entre as medidas do programa eleitoral deles estão a gratuidade das universidades, uma melhor cobertura médica financiada pela população mais rica, construção de estradas e redes elétricas, além do financiamento da pesquisa científica. Falando em universidades, foi aprovado no Chile o projeto de lei que torna agora gratuito o ensino em todas as universidades do país. Em todas as universidades. Ninguém paga nada para estudar em qualquer universidade lá no Chile. 7h42 em Manaus. Vamos aos antigos reclames do rádio. O Adson tem algo a falar antes que levemos para o ar estes antigos reclames. Pois é, o último reclame, né? Um reclame made in Amazonas, made in Manaus. Na verdade, é um reclame produzido em 1994 pela OANA Publicidade. Na verdade, foi uma campanha publicitária institucional que a prefeitura da época, em 1994, encomendou, e essa campanha é bastante premiada. E aqui a gente faz uma homenagem ao Edmar Costa, né? Ele que foi funcionário da Rádio Difusora do Amazonas, começou a sua carreira como o Corujão da Madrugada. Ele com sua equipe, não é, da OANA Publicidade, foi quem capitaneou, quem elaborou essa campanha Manaus Meu Ciúme. Então a gente no último, digamos assim, no último reclame, nós vamos fazer essa homenagem a Edmar Costa e sua turma. Então vamos aos antigos reclames do rádio. Leite Glória é puro, é cremoso, é leite integral. Leite Glória para toda criança e para a família, cada vez mais preferido, não precisa ser fervido. Leite Glória enriquecido com a vitamina C, sempre aos seus filhos. Leite Glória instantâneo, é leite de granja integral tipo A. Leite Glória. Olha o farol! Lava, lava, lavadeira, lava com Platino pra viver contente. Lava com Platino que lava mais limpo. Olha o farol! Lava com Platino e vai ganhar presente. Milhares e milhares de pares de meias de super nylon sem costura. No interior das barras do seu sabão Platino. Sim, finíssimas meias de nylon para você. Olha o farol! Lava com Platino e vai ganhar presente. Difusora. O coração falou mais alto e foi um toque de emoção que mexeu com sua vida, que mudou sua feição. Mudou seu corpo, seu astral, seu perfume. Manaus agora é o meu ciúme. Manaus agora é o meu ciúme. O coração falou mais alto e foi um toque de emoção que mexeu com sua vida, que mudou sua feição. Mudou seu corpo, seu astral, seu perfume. Manaus agora é o meu ciúme. Manaus agora é o meu ciúme. Sete horas e 45 em Manaus. Daqui a pouco vai começar o Domingo é Nosso com o comando do Jurandir Vieira. Falando em Jurandir Vieira, Jurandir, eu estava ouvindo você
havia chegado de viagem e ouvi no domingo, você ficou até às 13 horas. E, por sinal, quero parabenizá-lo pelo excelente roteiro musical do programa que foi levado ao ar no último domingo. Você fica também hoje até às 13, não? Possivelmente. Há grandes probabilidades, seria por aí. Falando em probabilidade, a meteorologia, através do Climatempo, está dizendo que a probabilidade de chover 14 milímetros hoje é de 80%. Já choveu durante o início da madrugada sobre Manaus e nesse instante também chove em pontos isolados da cidade. Ainda há pouco o Jurandir me mostrava aqui uma pesquisa que foi divulgada na última sexta-feira no programa, mas você é isso, né? Da Ana Maria Braga, sobre os homens infiéis. O campeoníssimo dos homens infiéis é Manaus. 74% dos homens, segundo a pesquisa, é infiel. Em cada 10, 7 traem. Não falaram sobre as mulheres, né? Foram só para cima dos homens. Mas 74% dos homens aqui em Manaus são infiéis. A pesquisa apontou em segundo lugar o Rio de Janeiro, 73%, vindo depois em terceiro Fortaleza, quarto São Paulo e o quinto BH, também conhecido como Belo Horizonte. São as 5 capitais onde os homens mais traem. Imagine só, em cada 10 homens, 7 aqui traem. Só 3 são sérios. Mais ou menos. Sim. Os outros 3 estão a caminho. Mas são as vítimas, segundo o nosso catedrático, o nosso secretário-geral. Sai de uma e cai na outra, né? Pois é. Por aí. Pois é, tá bom. Mas vamos à equipe que participou hoje desta edição especial de domingo do Jornal da Manhã. Chega de traição, o Adson Matos, que é o nosso produtor, o Jurandir Vieira, que esteve participando com o Gilberto de Paula, que falou de saúde, o Walker Moraes falou sobre esporte. Não tivemos hoje a nossa mensagem do Sérgio está viajando. A operação de rádio foi de Chacal Colette, Marcos Salles e Hernandes Sampaio. Apresentação Paulo Guerra. Em instantes vai chegar aqui Jurandir Vieira, que vai apresentar o Domingo é Nosso. Adson, bom dia. Bom dia. Será até que o professor próxima. gostou? Creio que sim. Não tocou o telefone, não teve nenhuma intervenção, acho que sim.